Olá, peregrinos, olá, peregrinas, graça e paz de Cristo do seu coração. Eu sou o Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Que bom ter a sua presença aqui, estou muito feliz de ver você aqui novamente. Olha, hoje nós vamos dar continuidade, mais um passo aqui no estudo do livro de Deuteronômio. Falaremos aqui sobre o capítulo 22, um capítulo muito importante que traz aqui no seu contexto principal as leis acerca do casamento. Veremos também algumas outras leis aqui, mas o casamento é o ponto principal deste capítulo. Então eu tenho certeza que tem muita coisa rica para aprendermos aqui com esse estudo bíblico, ok? Então fica aqui comigo até o final. Você que está chegando agora não é um inscrito aqui no canal, então olha só, dá uma pausa, faz aqui ó, a tua inscrição, venha somar conosco, vamos caminhar juntos. Não esqueça de ativar o sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo. E aqui na descrição tem aí o endereço para você seguir o Peregrino nessas mídias sociais, ok? Tá tudo aqui embaixo. Vamos fazer aqui uma oração antes de começarmos? Querido Deus, nosso Pai, é no nome do Teu Filho amado que nós estamos mais uma vez diante da Tua presença para estudarmos um trecho da Tua Palavra. Senhor, fala conosco, abre a nossa mente, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, nos dando, Senhor, sabedoria para que possamos compreender o texto bíblico e também, Senhor, nos dê força para que possamos aplicar os ensinamentos que nós vamos aprender neste vídeo em nossa vida. Entregamos nas Tuas mãos os nossos problemas, nossas angústias, nossas ansiedades, porque temos certeza que Tu cuidará de nós. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por tudo. Amém. Ok? Hoje eu vou fazer uma situação um pouco diferente, eu vou utilizar aqui um texto da NVI, da Nova Versão Internacional. E na NVI, esse capítulo 22 aqui, ele é dividido em duas partes. A primeira, do verso 1 até o 12, fala sobre diversas leis, e depois o 13 ao 30, como eu disse, a maior parte nós veremos aqui sobre as violações do casamento. Ok? E aí, iniciando aqui o estudo bíblico, nós vamos ver que esses 4 primeiros versículos vai falar sobre a respeito daquilo que se perdeu. Existe uma correlação entre esse texto com o texto de Êxodo, capítulo 23, versos 4 ao 5. Então você que tem aí o hábito de anotar as referências bíblicas, é importante você ir anotando todas essas citações, para que depois você possa também fazer a leitura desses outros textos e complementar um pouco na compreensão do estudo bíblico. Amém? Então vamos ver aqui, ó. Se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar, ou se você ouvir, não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao dono. Se este não morar perto de você, ou se você não conhecê-lo, leve o animal para casa e fique com ele até que o seu compatriota venha procurá-lo e você possa devolvê-lo. Faça o mesmo com o jumento, com a capa, com qualquer coisa perdida que encontrar. Não ignore. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não ignore. Ajude-o por o animal em pé. Uau! Observe aqui que esse termo não ignore o fato, eu citei 3 vezes ele nesses 4 versículos. Não ignore ou então não fuja da sua responsabilidade, conforme a tradução da NVT, da Nova Versão Transformadora. Se formos ao texto original, vai estar escrito lá, não se esconda. O que isso quer dizer? A pessoa ela não deveria evitar uma situação problemática, fingindo que ela não viu aquilo que estava acontecendo. Certamente, fazendo isso, ela estaria pecando. Estaria aí cometendo uma omissão, fugindo de uma responsabilidade que o indivíduo teria de ajudar o próximo. Lembra do mandamento? Ame o próximo como a ti mesmo. Não faça com o próximo aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Então, o que nós podemos aprender aqui com essa situação? Que o conceito de irmandade, de apoio mútuo, de ajudar ao próximo, ele fica muito claro aqui nesse contexto. Amém? Então, assim, ignorar o fato de que um irmão, de que uma irmã está precisando de ajuda, é sem sombra de dúvida cometer um pecado contra Deus.
como eu disse, o pecado da omissão. Então, através aqui desse mandamento, nós conseguimos ver a importância que Deus dá ao cuidado que nós devemos ter com o próximo e também com as coisas do próximo. Ok? Seguindo adiante, nós vamos ver aqui que do verso 5 até o verso 12, nós vamos entrar então numa parte, né, onde nós vamos ter diversas leis, falando sobre diversos assuntos diferentes. O primeiro deles aqui, olha só que interessante, ele fala o seguinte, ó, a mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Eu vou ler aqui esse finalzinho. O Senhor, seu Deus, tem aversão por assim quem procede. Gente, sabe o que é aversão? É como repulsa. Deus não se agrada. Deus não se agrada. Você quer estar bem com Deus, você não pode fazer nada que Deus tenha aversão, que Deus abomina, que Deus não se agrada, porque senão você está cada vez andando mais distante do Senhor. E eu penso aqui que esse texto está muito claro, particularmente ele se explica. Né? E como eu sempre digo, né, ele serve para mostrar aqui para nós, de acordo às leis de Deus, aquilo ou como que Deus quer que nós andemos. É importante lembrarmos aqui que em determinados momentos a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque a gente corre o risco até de repente ter o vídeo bloqueado, mas eu vou usar uma parábola. Nós estamos voltamos à época de Jesus, onde nós temos que usar determinadas parábolas para não ferir alguns ignorantes, né? Mas olha só o que eu vou te dizer, tomate é tomate, laranja é laranja, certo? Trazendo isso aqui para uma reflexão um pouco mais filosófica, mas sem perdermos a objetividade, entenda que adotar roupas e comportamentos do gênero oposto obscurece, de modo não natural, os limites entre as coisas que deveriam ser mantidas separadas e distintas. Não podemos nos esquecer de uma coisa importantíssima. Deus é perfeito. E tudo aquilo que Deus faz também é perfeito. E o que está acontecendo agora na nossa sociedade, toda essa deturpação, é fruto da mente humana que está corrompida pelo pecado. Como dizia meu saudoso avô, para um bom entendedor, um pingo é letra. Amém? Seguindo adiante aqui, versículo 6. Se você passar, vamos entrar agora em algumas ordens ambientais, por um ninho de passarinho junto ao caminho, seja numa árvore ou no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Olha só o 7. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixe a mãe solta, para que tudo vá bem com você e que você tenha vida longa. Preserve a natureza, tenha sabedoria para preservar a natureza, porque se você pega a mãe, nunca mais vai ter outros filhotes. O ideal é você deixar a mãe e os filhotes para que eles possam crescer e ali sim, depois você, numa situação distinta, vir a pegar se você estiver precisando para comer. Mas naquele momento é importante você preservar a natureza. Então, antes mesmo que surgissem aí direitos ambientais, leis ambientais, a Bíblia já trazia isso como orientação para que as pessoas pudessem viver e preservar o planeta para que pudéssemos viver hoje aqui. E eu sempre pergunto isso, né? Que mundo que nós estamos deixando para os nossos filhos? Vamos continuar aqui, versículo 8. Quando algum de vocês construir uma casa nova, esse versículo é interessante, faça um parapeito em torno do terraço, para que você não traga sobre a sua cabeça a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Pense na segurança do próximo, mesmo que de repente a pessoa caiu, foi um acidente, mas se você tivesse construído ali um parapeito,
alguma coisa que fosse proteger, ela poderia cair do terraço e cairia no parapeito, não morreria. Então, para evitar que você carregue isso como, puxa, alguém morreu na minha casa porque eu negligenciei, né, na questão do terraço, não fiz o parapeito, então faz o parapeito. Porque se alguém vier a cair, não vai morrer. Então, não carregue sobre você uma culpa de um sangue inocente por algo que você pode evitar. Você consegue ver algumas situações na sua vida que você tem negligenciado na segurança, colocando em risco a segurança de outras pessoas? Dirigindo, por exemplo, em alta velocidade, desrespeitando as leis de trânsito. Aí depois você sofre um acidente ou se envolve num acidente matando pessoas inocentes. Então esse versículo ele tem essa aplicação. Traga isso para o seu contexto, né? Aqui é uma orientação para que, se você fosse construir uma casa, construir um parapeito, para evitar que algum inocente pudesse cair e morrer. E você, no seu contexto, você tem atentado a este detalhe para tudo que você faz, não colocar a vida de outras pessoas em risco, seja no teu trabalho, na escola, no seu dia a dia, na sua família, onde você anda. Interessante, né? Versículo 9 ao 11, nós teremos aqui um reforço a uma lei já citada em Levíticos, capítulo 19, verso 19. Olha só o que diz aqui o texto bíblico. Não plantem 2 tipos de sementes em sua vinha. Se o fizerem, tanto a semente que plantarem como o fruto da vinha estarão contaminados. Uau, que interessante, né? Não plantem 2 tipos de semente na vinha. Nenhuma outra semente deveria ser plantada entre as videiras. Por quê? Porque isso promoveria aí uma mistura de coisas que deveriam ser mantidas separadas. Na prática, e também no mundo espiritual, isso quer dizer muita coisa para nós. Há coisas que Deus fez para uma finalidade e não deve ser usada para outra. E no mundo espiritual também é desse jeito. Devemos ter cuidado para não permitir, para não deixarmos que as coisas do mundo contaminem a nossa vida. Amém? Então isso é muito importante. Agora, olha o verso 10. Não arem a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Por quê, gente? Sabe o que é o jugo, né? Aquela parte que vai do arado em cima do animal, que o animal vai puxando o arado. Então aquilo é o jugo. Então assim, imagina só um boi, um animal maior, e um jumento. Está desnivelado, você coloca o jugo ali, alguém vai carregar mais peso. Isso não vai funcionar bem, isso vai ser ineficiente. Ok? Esse exemplo aqui, ele ilustra muito bem o princípio da separação e da ordem. E eu tenho dito aqui nos nossos estudos aqui do Antigo Testamento, de Deuteronômio, que o Antigo Testamento ele nos ajuda a compreender mais sobre o caráter de Deus e os princípios de Deus. É muito importante você entender que tudo aquilo que está registrado no Antigo Testamento, que aconteceu naquela época, de certa forma, é uma sombra que aponta para aquilo que estaria por vir. Para Cristo Jesus, ou para alguma coisa que ele viveu, ou algum ensinamento que ele nos trouxe e reforçou, ou até mesmo para alguma coisa que posteriormente algum apóstolo também traria para nós. Você quer ver? Olha só, olha o que Paulo escreveu aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, entre os versos 14 e 18. Não se ponha em jugo desigual com descrentes, pois que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre um crente e um descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você conseguiu fazer aqui uma relação?
Aqui, na verdade, a gente usa muito, inclusive, esse versículo, né, para falarmos da importância do casamento de um crente com uma pessoa que não é cristã. É colocar a relação sobre um jugo desigual. Mas você consegue também fazer isso levando para o mundo espiritual? Isso faz sentido para você? Deixa um comentário aqui, vamos interagir sobre esse assunto, isso é muito forte, gente. Isso está totalmente, então, alinhado ao princípio da lei de Deus, que Deus deu ao povo de Israel, com o conceito que Paulo escreveu aos amados irmãos ali de Coríntios. Ok? Faz relação, não faz? Ok, então. Então vamos ver mais um mandamento aqui nessa linha, que é o versículo 11. Não usem roupas de lã e de linho misturados no mesmo tecido. Manter a lã e o linho separados ilustrava a importância da separação de Israel como um povo santo de Deus, para não se misturar, para não sofrer o risco de ser contaminado. Ok? Mais para frente, Jesus, quando orou por nós, ele disse, né, Senhor, eu não peço que tire eles do mundo, mas guarde-os do mal. Nós temos que ser luz nesse mundo, mas nós não podemos permitir que o mundo contamine a nossa vida espiritual. O verso 12, ele vai aqui trazer um reforço da lei escrita em Números, capítulo 15. Olha só que interessante. Façam borlas nas 4 pontas do manto que vocês usam para cobrir-se. O versículo para aqui, entendeu? E depois o 13 já entra em outro assunto. Aí que eu falo para você a importância de você fazer a correlação com outros textos bíblicos. Isso aqui vai ficar muito claro quando você vai ao texto de Números, capítulo 15, versos 38 ao 40. E lá você vai conseguir compreender melhor o porquê deste mandamento. Por que fazer borlas nas 4 pontas do manto? Então vamos ver aqui o que está escrito lá em Números. Diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações dos seus corações e dos seus olhos. Assim, vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Gente, não estava previsto falar isso não, mas eu quero voltar aqui. Você que está ouvindo o estudo bíblico aqui, certamente tem uma mensagem para você sobre isso. O Espírito Santo está pedindo para mim repetir isso aqui. Vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor para que lhes obedeçam. Agora presta atenção, é isso aqui que o Espírito Santo quer que eu repita. E não se prostituam e nem sigam as inclinações dos seus corações e dos seus olhos. Hoje em dia há um ditado popular muito dito por aí que se te faz feliz é bom. Ou então siga o seu coração. Tome muito cuidado. Nosso coração é traiçoeiro. Tome muito cuidado. Eu não sei por que o Espírito Santo não estava no meu escopo para falar isso e reforçar essa frase. Mas ele está pedindo para fazer isso, é porque certamente você que está ouvindo esta mensagem, isso é para você. Tome muito cuidado com o seu coração. Você pode ser traído pelos sentimentos do seu coração e dos seus olhos. Procure sempre seguir os mandamentos do Senhor. Amém? Recado dado, sigamos adiante. Então agora aqui, né, fica fácil para nós entendermos qual era a finalidade dessas 4 borlas na ponta do manto. Era para, de forma visual, fazer ali os israelitas sempre se lembrar dos mandamentos de Deus. Ok? Pois bem, e aí seguindo, nós vamos ver agora que nós vamos entrar na parte principal, vamos assim dizer, deste capítulo, ou na maior parte, que é do 13 ao 30, falando sobre o casamento. E quando fala sobre o casamento, nós vamos ver aqui, olha só, eu até relacionei aqui para poder trazer uma síntese, nós vamos ver assuntos relacionados à castidade,
ao pecado de adultério, as orientações que a lei trazia pesado em relação à questão do adultério, abusos, né, contra mulheres e o respeito dentro do ambiente familiar. Então, nós vamos falar agora sobre isso. Então, olha lá, verso 13. Se um homem casar-se e depois se deitar com uma mulher e rejeitá-la, então vamos lá, se o homem casou e depois de casar, deitar com ela e rejeitar, e aí falar mal dela e difamar ela, dizendo: casei-me com esta mulher, mas quando me cheguei a ela, descobri que ela não era mais virgem, o pai e a mãe da moça trarão os líderes da cidade junto à porta à prova da virgindade dela. Então, o pai da moça dirá aos líderes: dei a minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeita. Ele também a difamou e disse: descobri que a sua filha não era virgem, mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais dela apresentarão a prova aos líderes da cidade e eles castigarão o homem. Aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata, que serão dados ao pai da moça, pois este homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita, e ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Se, contudo, a acusação for verdadeira e não se encontrar prova da virgindade da moça, ela será levada à porta da casa do seu pai, e ali os homens da cidade a apedrejarão até a morte. Por quê? Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa do seu pai. Eliminem o mal do meio de vocês. Uau! Forte, né? Bom, aqui nós temos então um homem que, se descobrisse aí logo após o casamento, né? Na verdade, isso a lei dizia, se o cara descobrisse logo após o casamento que na primeira relação sexual que ele teve com a esposa, que ela não era mais virgem, ele poderia acusá-la de conduta vergonhosa. Gente, é muito interessante isso. Ó. Cola comigo aqui para você prestar atenção, que eu vou trazer um exemplo muito legal para você, tá? Então, se o homem descobrisse que a mulher, logo após ali, casou na primeira relação, descobriu que ela não era virgem, ele poderia então acusar ela de conduta vergonhosa. Mas não é o caso aqui que nós vimos citado entre os versos 13 ao 19. Nesse caso aqui, nós estamos diante de uma falsa acusação, ok? O cara se deitou com a mulher logo após o casamento e depois, por um motivo qualquer ali, ele resolveu rejeitar ela. E aí, para justificar a rejeição, ele acusou ela, então, dizendo que ela não era mais virgem quando casou. Então, nesse caso, era necessário que a família da moça provasse diante das autoridades da cidade que aquela acusação era falsa. Então, como que se provava? Os pais da mulher deviam defender a reputação dela, levando até as autoridades um pedaço de pano, um pedaço de tecido manchado com o sangue. Né? E esse sangue aí era aquele sangue proveniente do ímen da mulher, que foi rompido, e mostrando que, quando ela teve relação com o marido, aquilo aconteceu. E se isso realmente fosse provado, né? Os pais da moça conseguissem provar que ela era realmente virgem, que o cara está mentindo, que aquela acusação é falsa, aquele acusador, aquele homem acusador sofreria consequências, como nós vimos aí. Ele sofreria um castigo, teria que pagar uma multa de 100 peças de prata, 100 ciclos, em hebraico, equivalente aí a 1,2 kg, aos pais da moça, por difamação contra a reputação dela, e não poderia, na verdade, se divorciar enquanto viver. Fazendo uma brincadeira aqui, talvez essa fosse o maior castigo dele, porque se ele lançou uma falsa reputação sobre a moça, é porque ele não queria mais, né? Mas nesse caso ele era obrigado a ficar com ela até o final da vida. Ok? Pois bem, esse é o lado da falsa acusação. Agora, se aquela acusação que o cara fizesse fosse verdadeira, ou seja, realmente não fosse encontrado provas de a virgindade da moça, ela era levada até a porta da casa do pai e lá ela era apedrejada até a morte. Gente, olha só que forte, né? O fato dela ter aí tido uma relação sexual antes do casamento era abominável.
E como nós vimos aqui anteriormente, em outros tipos de delito em que havia pena de morte do autor, do pecador, além de purificar, vamos assim dizer, o povo, eliminando este mal do meio do povo de Israel, aquela atitude ela também tinha por finalidade dissuadir o restante da comunidade, inibindo que outras pessoas viessem também a agir da mesma forma. Ok? Então isso está claro? Bom, e aí, mas você pode estar se perguntando, mas e se a mulher foi abusada, por exemplo, antes? Ela foi abusada, ela foi vítima de um abuso, se alguém pegou ela à força. Então aguenta aí que nós vamos ver isso nos capítulos seguintes, nos versículos seguintes, ok? Nós vamos ver isso aí nos versículos seguintes, tá? Mas já que agora aqui você conseguiu compreender um pouco sobre essa questão da lei de Israel em relação aos atos de relacionamentos aí sexuais antes e depois do casamento, você vai conseguir entender um pouquinho mais aqui sobre a importância, presta atenção, a importância de José, o esposo de Maria, no contexto do nascimento de Jesus. Por quê? Olha só o que está escrito em Mateus capítulo 1, entre os versos 18 e 25. Gente, presta atenção. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Eram noivos, tá? Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, então, olha só, José, por ser um homem justo e não querendo lançar a Maria na boca do povo, dizendo que ela tinha agido de conduta errada, ele então pretendia anular o casamento secretamente. Então, assim, ele, se dependesse de José, não seguiria adiante, quando descobriu que ela estava grávida do Espírito Santo. Ok? Mas olha aí, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em um sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, então, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como esposa. Mas, olha só que coisa linda, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz ao filho. E ele, então, pôs o nome de Jesus. Gente, isso é muito forte, Legal isso, não é mesmo? Aqui, lógico, reforça muitas questões. Eu não vou entrar muito nesse detalhe de desmiuçar esse texto bíblico, mas o que eu queria te dizer aqui é o seguinte: muito se fala de Maria no processo do nascimento de Jesus, mas pouco se fala de José. Ele realmente foi um cara escolhido a dedo ali, por Deus para essa missão. Você consegue imaginar nos dias de hoje um noivo aceitando a sua noiva grávida, dizendo que engravidou do Espírito Santo? Pois é, não é verdade? É claro, nós vimos ali que um anjo apareceu para ele e nós vimos também que José era justo, e um homem justo, quando a Bíblia fala justo, era um homem que conhecia bem as leis, que era praticante das leis, conhecia as escrituras. E aquela citação bíblica que ele faz de referência ao profeta, quando ele fala ali do profeta, ele está realmente relembrando aquilo que estava escrito na profecia. Então, aquilo foi para calçar José na decisão que ele tinha que tomar de aceitar Maria como sua esposa, sabendo que ela estava carregando um filho do Espírito Santo. Amém? Mas mesmo assim, não é fácil. Não é para qualquer homem. Tá entendendo? Interessante isso, Vamos caminhar adiante aqui. Verso 22. Se um homem for surpreendido deitado com uma mulher de outro, os dois terão que morrer. O homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Ou seja, adultério, pena de morte. Adultério, pena de morte. Gente, o texto então é muito claro.
Mas eu quero assim, ó, aproveitando esse texto para te conduzir a uma outra reflexão sobre um outro texto bíblico. Eu quero te perguntar, olha só, para você aqui refletir. Por que que os fariseus, no texto de João 8, 3 até o verso 11, então João 8, verso 3 ao 11, quando levaram aquela mulher adúltera para Jesus, por que que eles não levaram também o homem? Ora, era o homem e a mulher que deveriam ser apedrejados até a morte. Foram pegos em adultério. Quando eles levaram a mulher, jogaram para Jesus e falaram, olha, essa mulher aqui adulterou. E de acordo com a lei, ela deveria ser apedrejada. Essa lei aqui que eles estão se referindo. É o texto que nós acabamos de ler aqui, que está em Deuteronômio 22, verso 22. É essa lei. Só que por que eles não levaram um homem? Só levaram uma mulher? Certamente isso foi lógico, né? Mais um sinal para Jesus de que aquela situação era uma cilada. Só que isso também nos revela, olha como isso é importante, gente, o quanto a justiça humana é falha. O quanto o homem erra ao querer julgar e ser juiz. Demais, demais. Digamos aqui que se Jesus condenasse aquela mulher, de certa forma ele estaria sendo até meio injusto, porque afinal de contas, ela adulterou sozinha? Possível isso. Então cadê o homem? Ok? Para sua reflexão aí, deixa os seus comentários aí embaixo, ok? Vamos interagir sobre isso. É muito lindo, gente, da gente estudar a palavra de Deus e compreender, fazendo essa relação, os paralelos dos eventos. Por isso que eu falo, tem gente que fala, por que estudar o Antigo Testamento? Por isso, porque se você não estudar o Antigo Testamento, você não vai entender muita coisa do contexto do Novo Testamento. Não adianta você querer ir para o telhado da casa sem você conhecer um pouco ali de como que foi que a casa foi construída. O plano de salvação de Deus, ele é progressivo. E você tem que compreender as coisas desde o início. Tá certo? Então fica comigo aqui, vamos lá. Caminhando, verso 23. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, leve os dois à porta daquela cidade e apedreje-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro. E o homem, porque desonrou a mulher de outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Então, a mulher que fosse pega para uma situação de abuso, ela deveria gritar. Ela deveria fazer barulho, porque o cara seria morto. Se ele tentasse contra a honra dela, ele seria morto. Então a mulher deveria pedir socorro. Se ela não pediu socorro, é porque ela, teoricamente, consentiu com aquela situação. Então, ela cometeu adultério. Uma vez até, inclusive, que ela estava prometida, ela era noiva. E o noivado, nós vamos ver aqui, que o noivado, ele era praticamente a mesma coisa do casamento. Era um contrato já pré-firmado. Tá? Então o texto deixa bem claro que ali houve a desonra da mulher em relação a um outro homem. E nesse caso, então, os dois deveriam ser condenados à morte. Agora, olha aqui. Se contudo um homem encontrar no campo, ali era na cidade, agora é no campo, uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Por quê? Porque, olha o 26, não façam nada a ela, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo, pois o homem a encontrou a moça virgem no campo, e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Ou seja, a justiça deveria ser feita, né? A mulher, ela não teve como reagir. Mesmo que ela gritasse, ninguém poderia ouvir. Então isso deixa bem claro que, estando ela em algum lugar onde pudesse pedir ajuda, deveria pedir ajuda, e aí o cara que estava praticando o abuso seria morto, e ponto. Tá? E aí isso tudo também, né, essas leis de Deus aqui, teria por finalidade criar uma barreira protegendo a questão da instituição que Deus criou desde ali, a criação do homem, que foi o casamento. Ok? Com Adão e Eva, né? Pois bem, então verso 28, se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento, ali a mulher tinha compromisso, aqui ela não tinha compromisso, e ele a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata. Terá que casar-se com a moça, pois a violentou, e jamais poderá divorciar-se dela. Tá certo? Nós herdamos, né,
Eu lembro na tradição, inclusive, no passado acontecia muito isso, né? Quando a pessoa engravidava uma moça solteira, ele era obrigado a casar pela família da moça, ele era obrigado a casar com ela, né? Eu me lembro que isso aconteceu com o meu sogro falecido, já aconteceu isso com ele. Tá? Então ele era obrigado a casar, foi obrigado a casar. E era assim que funcionava. Foram heranças da tradição que veio desde a época da lei lá ali de Israel. Tá? Então esse contexto também ele é trazido lá em Êxodo 22, entre os versos 16 e 17. Só apenas um detalhe que está lá em Êxodo, é que não está aqui, lembra que eu falei que tem coisas que lá complementam o texto daqui, é que o pai da moça poderia rejeitar. Às vezes o cara não valia nada, então o cara fala, não, você só vai me pagar então o valor aqui do dote de uma mulher virgem, mas eu não quero que você case com ela porque você não presta, entendeu? O pai da moça tinha o direito de rejeitar. Lembrando que 50 peças aqui, né, em hebraico são 50 ciclos e que seria equivalente aí a 600 gramas, ok? Bom, e esse último versículo aqui, o 30, ele vai falar também de um assunto já citado em Levítico, capítulo 18, verso 8, depois também lá em Levítico 20, verso 11, e depois em Deuteronômio. Nós vamos ver quando chegarmos lá em Deuteronômio 27, que nós vamos lembrar dele aqui também. Olha só o que ele fala. Nenhum homem poderá tomar por mulher a mulher do seu pai, pois isso desonraria a cama do seu pai. A mulher do seu pai aqui não se refere à própria mãe do homem, uma vez que, no caso, quando se falasse da própria mãe, seria o crime de incesto, né? O pecado de incesto, e aí a pena seria mais grave. Tá? Então, isso se refere, por exemplo, ao fato de que naquela época era até que se permitido que o homem pudesse ter outras mulheres, e ele não poderia então tomar nenhuma outra esposa do pai como mulher, porque ele estaria desonrando a cama do pai. Ok? E assim nós chegamos aqui ao final de um estudo de mais um capítulo. Obrigado você que ficou aqui comigo, eu realmente espero que você possa ter aprendido alguma coisa, que Deus possa ter falado no seu coração, falou comigo, e que Deus possa também ter falado no seu coração, que esse vídeo, além de conhecimento, entendimento do contexto histórico, também possa trazer crescimento espiritual na sua vida. É um prazer muito grande ter você, é um privilégio ter a sua companhia aqui no canal, e eu espero que realmente você goste, que você se inscreva, compartilhe, curte, chama o pessoal da tua igreja, a família, vamos participar juntos aqui, vamos estudarmos juntos a palavra de Deus, de maneira assim, ó, descontraída, bem gostosa. Deixa aí teus comentários com perguntas, vamos interagir, ok? E se Deus quiser, até então o próximo vídeo de estudo aqui no canal do Peregrino. Deus te abençoe.